Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores comentam em sessão legislativa o avanço da Covid na cidade. Prefeito eleito e governador em exercício prometem união para resolver problemas do Rio. Os times vão trabalhar entrosados. A gente sabe que existem já um conjunto de restrições que estão colocadas pelo Estado, pela Prefeitura, que a gente precisa fiscalizar em conjunto para que essas restrições já existentes possam ser cumpridas. E o Dia Nacional do Samba vai ser comemorado com uma live na quadra da Portela. O Dia Nacional do Samba será mais uma vez um dia especial, como todos os anos a gente faz, porque é merecedor, a data é digna e merecedora do tema. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da primeira sessão legislativa na Câmara do Rio após o segundo turno da eleição municipal que terminou no domingo com a vitória do candidato Eduardo Paes. Mais uma vez, os parlamentares revelaram preocupação com a situação do coronavírus na cidade. Na sessão extraordinária desta terça-feira, os vereadores discutiram várias questões referentes à Covid-19 e, mais uma vez, manifestaram a preocupação em relação ao aumento de casos da doença na cidade. Os parlamentares também aprovaram a prorrogação de uma das CPIs que estava em andamento. A CPI tem como finalidade investigar a sonegação fiscal do imposto sobre serviços do setor financeiro do Rio de Janeiro. Um requerimento de autoria da CPI, resolução número 1494/2019. Vereadores Fernando Ilha, Dr. Jorge Manaia, Átila Alexandre Nunes e Naldo Silva. Requeremos à mesa diretora, nos termos do artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 121 do Regimento Interno, a prorrogação até o término da sessão legislativa em curso do prazo de funcionamento da CPI instituída pela resolução 1494/2019, com a finalidade de investigar e apurar a sonegação fiscal do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, do setor financeiro da cidade do Rio de Janeiro. Encerrada a votação, votaram sim no painel 26 senhores vereadores, consignando o voto da vereadora Fátima da Solidariedade sim, 27, impedido regimentalmente de votar o presidente. O requerimento está aprovado. Durante a sessão, os vereadores manifestaram preocupação pela situação do aumento de casos e mortes devido ao coronavírus e a situação dos hospitais municipais. O sentimento, né, até pela observação como profissional que eu tenho em relação ao número de casos crescente, ao número de casos de falecimentos que vem aumentando, o número de ocupação de leitos de UTI, a ocupação de leitos de hospitais não destinados à UTI, né, isso demonstra muito claramente duas coisas. Primeiro, que nós realmente não tivemos os cuidados necessários, fizemos a abertura, enfim, do isolamento, das medidas de controle da pandemia precocemente, sem um estudo adequado, sem uma avaliação correta. Isso, de certa forma, inclusive, incentivou, principalmente aos jovens. Nesse último final de semana, fiquei assustado com o número de jovens nas praias, ocupando as praias, ocupando, enfim, restaurantes, ocupando a orla do Rio de Janeiro, a grande maioria sem máscara, né? O meu sentimento, né, eu costumo não errar, é que se nós seguirmos, né, nessa mesma linha, se nós não adotarmos providências imediatas, nós vamos chegar a próximo de 300 mil mortos no Brasil. Né? E aqui no Rio de Janeiro nós vamos mais do que duplicar o número de casos de pacientes que venham a falecer.
que vai acontecer em Acari exatamente na semana em que nós temos o final de ano, na semana em que recrudesceu a doença, na semana em que, mais do que nunca, nós precisamos do Hospital de Acari trabalhando. O Hospital de Acari, a partir de amanhã, dia 2, vão se encerrar o contrato diariamente, do dia 2 até o final do mês, vai terminar o contrato de 466 profissionais, médicos e enfermeiros, são 118 médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, funcionários administrativos. E a Acari vai ter que botar gente nova. Imaginem se é possível alguém treinar gente no momento em que a crise é enorme. O hospital vai parar, vai perder 460 profissionais treinados, que foram lá treinados esses 2 anos, que receberam dinheiro da prefeitura para aprenderem a trabalhar ali, e agora, porque a legislação obriga, eles vão embora. O que a gente está pedindo, e é isso que eu vou encerrar, presidente, o que a gente está dando um apelo ao prefeito da cidade, que ele resolva esse problema. De que maneira? Ele só temos 2 maneiras de resolver. A Rio Saúde não pode contratar essas pessoas, que a Secretaria de Saúde faça um contrato por tempo determinado, esses 400 daqui a 6 meses, por mais um ano, quando for, o outro governo não vai reclamar disso, pode ter certeza, para que nesse momento, no mês de dezembro, o Hospital de Acari não caia no chão com a falta de profissionais treinados. Ou então o prefeito excepcionalize um decreto dizendo que, devido à pandemia, esses profissionais vão permanecer até o momento em que a pandemia melhorar e que aí sim eles poderiam ser, então, liberados. É um apelo que se faz, não é para esses funcionários, é claro que todos eles foram homenageados, todo mundo aplaudiu e tal, mas é principalmente para a população, para as pessoas que estão lá internadas, que não podem ter uma mudança dessa. Eu vou buscar 118 médicos e vou treiná-los durante o momento em que muita gente vai morrer. Não podemos fazer isso. É preciso a sensibilidade, é um apelo que nós estamos fazendo ao prefeito da cidade para que resolva esse problema até amanhã. O prefeito Eduardo Paes já começou repetindo Crivella, disse que vai formar um gabinete de crise, mas não apresentou a composição, não declarou que vai convidar as instituições acadêmicas da cidade para compor oficialmente o comitê de crise, e já descartou a medida 12, o novo lockdown. Quer dizer, ainda se contradisse. Disse que vai ouvir a ciência, mas já descarta uma das recomendações que a ciência coloca como possível de ser tomada. A pandemia, como está, significa que a cidade, a administração pública desta cidade, que é uma administração da cidade e não de um governo A ou governo B, deve olhar para tudo o que está acontecendo na cidade a partir da perspectiva da pandemia que piora, das vidas que nós corremos o risco de perder se não adequarmos todas as políticas públicas às necessidades do enfrentamento do novo coronavírus. Nesse ponto de vista, eu queria terminar minha fala de hoje chamando a atenção para uma questão. Nós, e houve iniciativa inclusive da bancada do PSOL, mas também do vereador Renato Cinco, tentamos a todo custo dizer que era preciso suspender todas as formas de despejo durante a pandemia. Nada pior para uma população que já está à mercê de uma pandemia como essa, de ser despejada de sua casa. E nós estamos agora diante de uma situação em que a ocupação Menino Benjamin Filho, no centro da cidade, num prédio da República do Paraguai, está na iminência de ser despejada no meio do crescimento da pandemia. São dezenas de famílias com dezenas de crianças que podem ser postas para fora de um tipo precário de moradia que conseguiram porque ocuparam um prédio abandonado pertencente à prefeitura no centro da cidade. Eles que já foram despejados em setembro de um outro prédio, ali a Casa Cruz, também no centro da cidade, agora correm o risco de serem despejados novamente. E este prédio é da prefeitura. A prefeitura cedeu este prédio muito recentemente para um instituto chamado Instituto Brasileiro de Música e Educação, que ajuda naquele projeto de orquestras nas escolas. Eu quero aqui fazer um apelo à Secretaria de Fazenda, porque é quem cuida do patrimônio público do município, um apelo à Secretaria de Educação, um apelo à Prefeitura, para que a gente sente, para conversar, incluindo aí a Secretaria de Assistência Social, para tentar segurar um pouco a situação como está, que a gente possa ganhar tempo para encontrar uma saída. E o prefeito eleito Eduardo Paes se reuniu nesta terça-feira com o governador em exercício Cláudio Castro. Na pauta do encontro, temas importantes como a pandemia da Covid na cidade. O encontro entre o governador em exercício Cláudio Castro e o prefeito eleito Eduardo Paes aconteceu no Palácio Guanabara. Os dois falaram de temas como saneamento básico, educação, da aproximação entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar e, claro, sobre a pandemia da Covid-19. Discutimos a questão da Covid-19, esse é um tema
que nos aflige a todos, que nos angustia a todos. Os nossos secretários, o futuro secretário de saúde do município e o secretário de saúde do estado já se encontraram ontem. Aliás, meu secretário, o futuro secretário, já encontrou até com o próprio governador ontem, antes até do nosso encontro hoje. Os times vão trabalhar entrosados. A gente sabe que existem já um conjunto de restrições que estão colocadas pelo estado, pela prefeitura, que a gente precisa fiscalizar em conjunto para que essas restrições já existentes possam ser cumpridas. O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou as medidas que o governo do estado está tomando para combater a pandemia da Covid-19. Uma delas é o início do programa de testagem previsto para a próxima quinta-feira. Nós estamos aumentando essa base de leitos. Esse fim de semana, a informação que eu tenho é que mais de 40 eventos foram fechados. Fiscalizamos duramente os eventos e essas medidas nós consideramos já necessárias para exatamente o que você falou, que possamos ter um bom Natal. Um bom Natal também é com as pessoas empregadas, com a economia funcionando e elas podendo botar comida dentro de casa. Hoje, o que o Estado está fazendo? Nós começamos na quinta-feira a testagem, também começa o diagnóstico precoce, já na quinta-feira a Secretaria de Saúde, acho que hoje, já vai estar divulgando os locais. Começamos, se eu não me engano, em 5 locais já, Rio, Baixada e São Gonçalo. Embora só assuma a prefeitura no dia 1º de janeiro, Eduardo Paes disse que é contrário ao lockdown. Eu defendo que a gente implemente medidas que possam ser cumpridas pela população. É óbvio que você pode chegar ao extremo do extremo do extremo, mas não me parece, diante das circunstâncias de hoje, que o lockdown é a medida mais adequada. Nós temos que primeiro fazer cumprir as restrições que estão colocadas já aí, que as pessoas não estão cumprindo. O prefeito eleito também disse que não irá investir em hospitais de campanha. Eu sempre achei uma desnecessidade, uma vez que a cidade do Rio de Janeiro conta com uma quantidade muito grande de leitos disponíveis e que estão fechados, a maior parte deles por falta de pessoal. E já está em vigor a bandeira 2 nos táxis da cidade. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira. O valor durante todo o mês de dezembro passa a ser de R$ 3,12 por quilômetro rodado. Você vai ver no próximo bloco. Reservas de imóveis disponíveis para aluguel no Réveillon podem chegar a 80%. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. Mesmo com o avanço dos casos de Covid no Rio, é boa a expectativa para o movimento de turistas na cidade durante as festas de fim de ano. Uma pesquisa do Conselho Regional de Corretores revelou que metade dos imóveis destinados à locação já está reservada para o Réveillon. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis está otimista para o próximo Réveillon. As reservas para o fim do ano podem chegar a 80%. O Conselho está baseado numa pesquisa que ele mesmo realizou. Ela mostra que metade dos imóveis disponíveis para locação já foi reservada. Nós temos o cadastro de todas as imobiliárias, não só do município, como do Estado. E, com relação a essa conclusão, é que nós sabemos as imobiliárias que trabalham com imóvel por temporada, temos também relação dos sites, dos portais que trabalham por temporada. Então, temos uma equipe para fazer esse levantamento. Então, fizemos esse levantamento. E, na realidade, como o Rio de Janeiro é uma cidade que tem vocação para o turismo, com relação aos seus atrativos, com relação às suas belezas naturais, este ano, com certeza, brasileiros do Norte, Nordeste, brasileiros do Centro-Oeste, brasileiros do Sul, que normalmente viajavam para o exterior, para o Canadá, para a Europa, para os Estados Unidos,
para as festividades do final de ano, esse ano não vai acontecer. Eles vão, com certeza, boa parte desses brasileiros, passar o Réveillon no Rio de Janeiro, porque já é tradicional o Réveillon aqui. Tem uma estrutura hoteleira muito boa, já está acostumado à locação por temporada. É uma preocupação também, porque os proprietários, as próprias imobiliárias, elas já se prepararam para higienizar o apartamento antes do hóspede chegar, e ele se sente mais seguro também, porque ele está num apartamento, é como se estivesse na casa dele. Então, ele não está participando de aglomeração, ele está hospedando ali a família, ele só tem contato com os familiares, e o cuidado dos proprietários, com álcool gel, com higienizar, antes de entregar o apartamento para o visitante, é muito grande, porque é fácil essa recomendação obedecer os protocolos. Então, é uma preocupação que existe com relação ao Réveillon, sim, mas nós estamos otimistas. Com certeza, nós vamos realizar um Réveillon no Rio de Janeiro a nível do astral do carioca, do astral do brasileiro, porque, além da cidade ter muitas atrações, é muito fácil chegar na região dos lagos, é muito fácil chegar na Costa Verde, é muito fácil chegar na região serrana, onde tem muitas atrações também. Então, o brasileiro de outro estado e mesmo turista de outro país que vier para o Rio de Janeiro, com certeza vai ficar 4, 5 dias no Rio e 3 dias, 4, viajando aí para conhecer esses locais também, que são muito bonitos. Tá? Essa é a nossa previsão. E eu calculo que a tendência é de crescimento. Hoje, nós estamos com 50% de reserva. Tá? Mas eu acho que tem possibilidade, vai depender também, diretamente, do crescimento do vírus. Tá? Se tiver um estágio igual está hoje, com certeza vamos chegar a 80%. Não vamos atingir os 90%, 98% de outros finais de ano, de outras temporadas. Mas, com certeza, chegaremos a 80%. Diante desse cenário de pandemia, esse número de 50% é considerado bom, já que existia um pessimismo dos empresários do setor de turismo com relação ao que poderia acontecer, e nessa época do ano, esse número já seria até bem maior. Então, 50% pode ser considerado um bom número? Sem dúvida, sem dúvida. O 50%, no momento, com tendência de crescer, é excelente, porque você falou muito bem, os empresários estavam desanimados, mas todos vocês estão com outro astral, estão ganhando energia, motivação para investir nas atrações. Porque o turista precisa também, o turista doméstico, ele precisa saber que tem show, que tem fogos virtuais, que tem atrações abertas no Rio de Janeiro. Essa é a liberação dos quiosques. Tem pouca gente divulgando, eu tenho visto muito pouco, algumas notinhas só. Isso tem que ser mais divulgado, tá? Porque são 309 quiosques, do Leme ao Pontal, autorizados a promover os seus Réveillon. E, provavelmente, é um Réveillon seguro, que nós estamos ao céu aberto, né? Livre, com atrações, mesmo próximo, mas você tem espaço, você tem segurança. Eu considero, em termos de porto seguro, para quem vai comemorar o Réveillon. É melhor do que ficar num salão, num clube, num ambiente fechado. Aí nós estamos num ambiente aberto, liberado para espantar esse vírus, para não evitando, com certeza, aglomerações, né? Que é o que ocorria muito, sempre ocorreu, no Réveillon de Copacabana, que é a grande atração, e virou tradicional, o calendário do Rio de Janeiro, exatamente aquela aglomeração de 2 milhões de pessoas. Era impossível, e é impossível ter uma festa segura. Mas com seus quiosques, promovendo o seu Réveillon particular, em cada quiosque,
40 mesas, espaço para as famílias, e assim, aberto, com certeza vamos ter um Réveillon aí que podemos receber muito bem o ano de 2021, que vai ser bom para todos nós. O valor dos aluguéis pode ter ajudado a atrair esses turistas que estão fazendo reservas, porque no começo, durante a reabertura dos hotéis e também dos novos aluguéis para a temporada, quando houve uma diminuição do contágio aqui no Rio de Janeiro, se falava em promoção em preços mais baixos. Como é que estão os preços agora? Eu queria saber se isso realmente pode ter atraído as pessoas. Você fez uma pergunta muito oportuna, e é verdade. Nós estamos, por enquanto, mantendo o mesmo preço do ano passado, e alguns locais, eu conheço, por exemplo, famílias, dona de pousada, de hotéis, fazendo promoção, já cortou a promoção, porque sabe que já está com uma lotação quase esgotada. Então, já não tem mais promoção, mas os preços estão atrativos. Por quê? Continuamos com os mesmos preços de 2019. Tá? Mas, não tendo esse bônus, esse desconto, o preço continua sendo atrativo. Tá? Nós não estamos aí com sobrepreço. Nós não estamos aí sobrepreço. A mesma diária de 2019 são as mesmas praticadas agora para 2020. Dá para estimar quanto é que está mais ou menos um apartamento de 2 quartos em Copacabana? Quanto é que está um aluguel para o Réveillon? Olha, Copacabana, esse apartamento, 2 quartos, exatamente 300 a 400. 300 a 400, 2 quartos. Agora, você me pergunta, mas e a diferença do hotel? O 2 quartos, geralmente, ele acomoda 2 famílias com um filho, ele dá para acomodar. Tá? No hotel, não, você paga por pessoa. Então, entre 300 e 400, você encontra ainda em Copacabana, bem localizado, próximo da praia, um apartamento de 2 quartos. Tá? E de 1 quarto, 200 a 280, ainda encontra. Agora, repito, a tendência de crescimento. Quando for divulgado esses quiosques que vão fazer o seu Réveillon particular, independente, a céu aberto, com certeza, esses brasileiros que viajam, têm o hábito de viajar no final do ano, vai procurar o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tem vocação para o turismo, suas belezas naturais, né? As praias, as cidades aqui próximas também, e tudo isso são atrativos. Com certeza, nós não vamos ter brasileiro viajando para o exterior para passar o Réveillon. Eu acho que o destino vai ser o Rio de Janeiro. E o tradicional trem do samba, que no ano passado não circulou por falta de patrocínio, este ano também não vai sair. Em consequência da pandemia do novo coronavírus, o evento musical que acontece durante a viagem de um trem da Central do Brasil até a Estação de Madureira vai ganhar uma versão virtual nesta quarta-feira, na quadra da Portela. Os shows comandados por Marquinhos de Oswaldo Cruz serão transmitidos em uma live a partir das 7 da noite nos canais Fita Amarela e Trem do Samba no YouTube. O Dia do Samba é comemorado nesta quarta-feira. A repórter Mariana Rosadas conversou com Edson Pereira, carnavalesco da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel. Em 2 de dezembro é celebrado o Dia Nacional do Samba. As aglomerações são desaconselhadas, o trem do samba foi suspenso, os desfiles das agremiações em 2021 estão adiados para julho, mas 2 notícias animaram os sambistas nos últimos dias. O retorno das feijoadas nas quadras, respeitando-se os protocolos de segurança contra a Covid-19 e a possível reabertura de alguns barracões. A origem dos recursos para os desfiles das escolas, no entanto, ainda está indefinida. O Edson Pereira é carnavalesco da Vila Isabel e hoje nos conta como está esse processo para a Escola de Noel. Em que pé vocês estão? O processo do carnaval, ele, diferentemente das pessoas que não participam da construção do carnaval, a pessoa não consegue dimensionar como funciona. E eu vou explicar mais ou menos como funciona isso. Logo assim que se termina o carnaval, ou às vezes até um pouco antes, a gente já começa a preparar um próximo carnaval. Porque o carnaval, ele antes de ser materializado, ele precisa ser pesquisado,
A gente precisa encontrar um enredo, um contexto, criar uma sinopse, e tudo isso é a parte do estudo. E justamente na época da pandemia, quando iniciou-se a pandemia, foi quando a gente começou a fazer esse processo de pesquisa, né? Então, a gente fica realmente recluso, só que a gente não fica obrigatoriamente preso, né? Essa foi a parte mais dificultosa desse momento pandêmico. Mas o processo do Carnaval da Vila Isabel ele está praticamente todo pronto, né? Desde da criação de fantasias, de criação de sinopse. A sinopse já foi entregue para os compositores, eles já estão criando já os sambas, já tem data para ser entregue esses sambas, já tem data para a reabertura da quadra. Claro, tudo logicamente acompanhando o que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil em relação à pandemia, em relação aos órgãos competentes direcionados, ligados diretamente à saúde. Agora, quarta-feira, dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. Como comemorar, não deixar essa data passar batido num momento como esse? Então, eu como artista, e acredito que os outros artistas que participam do Carnaval, a gente sempre cria uma expectativa positiva, porque essa expectativa positiva é o que nos faz sonhar e fazer... não frustrar aquele que aguarda o ano inteiro para ver o Carnaval, né? Para assistir o Carnaval. Então, todas as escolas, cada uma delas está buscando uma forma de agir para que esse espetáculo não deixe de ser, não passe como um espetáculo minimizado, né? Eu vejo que a Portela já está se movimentando através de uma live. A Vila está provocando ações também nesse sentido e outras grandes escolas também estão fazendo o mesmo. O importante é que a gente celebrar e entender que as pessoas que participam desse espetáculo, elas também precisam estar saudáveis para chegar no dia do Carnaval, estar junto com a gente poder se abraçar, a gente poder vibrar, a gente poder brincar e se divertir como nunca, né? Mas o Dia Nacional do Samba será mais uma vez um dia especial, como todos os anos a gente faz, porque é merecedor, a data é digna e merecedora do tema. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.